Bom, gente, eu vou começar aqui fazendo o nosso brigadeiro. Eu vou fazer ele primeiro de enrolar, em ponto de enrolar, e depois eu vou fazer em ponto cremoso pra gente poder colocar no bolo, nos bolos de pote. Então aqui eu tenho 1,5 colher de sopa de margarina. Vou acrescentar aqui uma caixinha de leite condensado. Agora eu vou colocar aqui 100 gramas do creme de leite. Agora eu vou colocar aqui 50 gramas do meu cacau em pó, 50%. Mais ou menos 50 gramas. Agora, gente, eu vou misturar tudo antes de ligar o fogo. Vou deixar ele bem misturado aqui e aí em seguida eu já vou ligar o fogo. Eu deixo em fogo alto, começo sempre em fogo alto e depois, conforme for ficando próximo de dar o ponto, eu vou abaixando o nosso fogo. Vou misturar bem aqui. E agora eu já vou acender o fogo. Ó, gente, o meu fogo já tá ligado, ele tá bem alto, já praticamente dissolveu toda a manteiga já, né, a margarina. E aí eu vou mexendo aqui até ele chegar no ponto de enrolar, tá? Quando estiver próximo do ponto, aqui a gente não pode parar de mexer. Quando estiver próximo do ponto, aí eu mostro pra vocês qual que é o ponto certo pra gente poder retirar, pra poder formar as bolinhas, né? Para as bolinhas ficarem bem certinhas. Olha, gente, já começou a borbulhar, mas ainda não é o ponto. Ele já começou a levantar a fervura aqui já. E aí esse momento é o mais perigoso, que a gente não pode de jeito nenhum parar de mexer, porque senão ele vai empelotar. Aí ele vai grudar e vai queimar o brigadeiro. É o momento que ele começa a grudar tudo. E essa minha panela aqui, ela é tão velhinha, eu não consigo comprar uma panela ainda. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar em breve. E aí, ela não é antiaderente, né? Então, ela começa a grudar. Aí, tem que mexer aqui freneticamente para ela não queimar o brigadeiro. Aí, continua mexendo. E daqui uns 2, 3 minutos no máximo, ela já vai entrar no ponto ideal pra gente enrolar. E aí eu já mostro. Gente, deixa eu mostrar uma dica pra vocês aqui, pra facilitar de vocês entenderem qual que é o ponto ideal pra gente poder retirar o brigadeiro pra quando a gente vai fazer de enrolar. A gente sempre levanta a panela assim e ele começa a desgrudar. Ele não tá desgrudando ainda totalmente. Então eu olho esse ponto quando ele começa a desgrudar. Eu até abaixei um pouquinho o meu fogo aqui. E aí uma outra dica é observar o recheio que gruda nas bordas da panela aqui, ó. Vocês vão observar que aqui ele tá grudado. Quando eu passo a colher assim, ele continua grudado. Ele não solta, tá vendo? Ele não solta. Depois que eu passar, que já estiver no ponto, ele vai começar a desprender da borda da panela sozinho. Vocês vão ver como que é. Ó, gente, já chegamos no ponto, ó. Quando ele gruda ali na lateral, ele começa a se soltar, tá vendo? Ele tá desprendendo. Você coloca ele ali, ele começa a soltar sozinho. Então, esse é o nosso ponto. A gente já pode desligar. Ah, gente, o brigadeiro já tá pronto aqui, tá bem quente. Eu coloquei aqui numa travessa, né, numa refratária, e o plástico filme por cima, pra ele não criar aquela película desagradável em cima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui em temperatura ambiente mesmo, pra ele esfriar. E assim que ele esfriar, eu vou fazer os brigadeiros, vou enrolar eles. Agora eu vou fazer o brigadeiro pra colocar no bolo, né, no bolo de pote, e vai ser no ponto cremoso. Também vou mostrar pra vocês a diferença do ponto. Aqui eu vou fazer o brigadeiro cremoso agora. Eu tenho uma receita e meia, tá? O que eu coloquei aqui? 1,5 colher de margarina. Aí eu coloquei 1,5 caixinha de creme de leite. 1,5 caixinha de leite condensado. E eu tenho aqui 70, mais ou menos 80 gramas de cacau. A mesma coisa, antes de ligar o fogo, eu vou misturar tudo muito bem aqui. Vou misturar bem, aí depois eu vou ligar o fogo no alto, pra gente poder começar a mexer o nosso recheio. Já misturei tudo aqui, agora que eu vou acender o fogo. Eu não lavei a panela, tá, gente? Tô utilizando a mesma, porque eu vou fazer brigadeiro também. A gente acabou de fazer brigadeiro de enrolar, então não tem necessidade de lavar a panela. A não ser que a gente vai fazer um outro recheio de outro sabor. Eu vou ligar o fogo agora, vou deixar ele no alto. Deixa eu já ligar aqui. Pronto, vou deixar ele no fogo alto e vou ficar mexendo até derreter toda a nossa margarina. E quando eu estiver próximo do ponto, eu mostro pra vocês qual que é o ponto de cremosidade.
O nosso brigadeiro tem que ficar para recheio. Aqui eu não preciso deixar ele próximo, porque quando a gente vai fazer bolo de andar, né, um bolo mais alto, quando a gente vai montar o bolo inteiro, a gente deixa ele próximo do ponto de enrolar, para ele ficar mais firminho. Como eu vou montar no pote, ele não precisa ser muito resistente, ele pode ser muito mais cremoso. Então eu vou deixar ele no ponto pra gente poder colocar no pote. Gente, olha, o brigadeiro aqui cremoso já começou a borbulhar. Então já ele vai atingir o ponto. Por enquanto ainda não, que ele ainda tá muito líquido, ó. Quando eu jogo assim, ele entra no próprio recheio, ó. Eu quero que ele forme um pouquinho de pico. Então, por enquanto, a gente vai mexendo. Nesse momento que ele começa a borbulhar, a gente já começa a diminuir o fogo, para que nosso brigadeiro não queime. Aí, vou continuar mexendo aqui, até atingir o ponto que a gente deseja. Ainda não é o ponto porque ele tá líquido, ele tá muito líquido. Quero deixar ele um pouquinho mais consistente. Gente, nós chegamos aqui no ponto que a gente precisa pra gente fazer os recheios no pote. Pra gente saber o ponto, eu pego um pouquinho assim e jogo por cima dele mesmo, ele começa a querer formar picos. Ele não chega a formar pico alto, mas ele começa a querer formar, ó. E aí depois de um tempo, de alguns segundos, ele desmancha, ele entra no recheio. Então esse é o ponto que a gente precisa, ele não é ponto de desgrudar. Pode ver que ele não tá fazendo aquela abertura aqui. Quando a gente passa a espátula, ele só forma alguns piquinhos. E esse ponto é o que a gente precisa, tá? Eu vou desligar o fogo agora, vou deixar ele esfriar, pra depois a gente rechear os nossos bolos de pote. Gente, olha, esse daqui é o brigadeiro cremoso que nós acabamos de fazer. Essa parte aqui que tá mais consistente é a parte das laterais, né, da panela. E aqui tá o bolo que eu acabei de assar também, ele ainda tá quente. Vou esperar ele esfriar e aí a gente já pode começar a montar os nossos bolos de pote. Gente, eu acabei de colocar aqui os potes aqui em cima do balcão. São 20 potes, né, no total que eu vou fazer, com bolo de chocolate, recheio de brigadeiro e eu vou finalizar com uva. Com uva não, com morango. Aqui eu já coloquei todos os bolos, né, pra começar. Eu já coloquei aqui na parte do fundo, ó, dos potes. Eu só vou colocar agora a calda. O bolo eu não coloco por pedaço, sempre esfarelo ele pra poder colocar, que eu acho mais prático. Eu vou colocar agora por cima a calda e aí depois eu já venho com o recheio do brigadeiro no meio. Depois eu coloco mais uma camada de bolo. Gente, já coloquei toda a calda aqui nos potes. Agora eu já coloquei também o brigadeiro aqui na nossa manga de confeitar. Gente, meu celular parou de gravar justamente na hora que eu tava colocando aqui o recheio. E eu não percebi. Ó, já coloquei recheio em todos. Eu vou mostrar esse daqui que eu não coloquei ainda. Como que eu coloco. Eu só preencho assim por cima, ó, do bolo. E encosto nas laterais do pote. Aí eu vou preenchendo, até preencher tudo, ó, por completo. E aí tá ficando totalmente completo. É que a gente vai vir agora com a outra parte do bolo por cima, ó. Bem fechadinho. Ai, que bonito que fica. Aí agora eu vou vir com a outra parte do bolo pra colocar por cima e aí eu colocar a calda pra gente já poder finalizar. Olha como que ficou aqui, todos os potes já com recheio. Estão todos com recheio, agora eu vou colocar por cima o restante do bolo. Pessoal, já coloquei aqui a camada de bolo, que é a última camada. Agora eu vou colocar a calda de leite. E depois eu vou colocar por cima o morango e o chantilly pra gente fazer decoração. Ó, gente, já comecei aqui enrolando os brigadeiros. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, que bonitinho. Já coloquei até aqui nos granulados. E aí, eu vou pegar um pouquinho só do brigadeiro. Se vocês quiserem pesar, é o ideal, tá? Principalmente pra quem tá começando agora. Eu já tenho o costume já, então eu já sei mais ou menos o tanto que eu tenho que pegar pra fazer aqui. Esses aqui são menores, que são docinhos de festa. Os que eu vendo na loja são maiores. Aí eu pego um pouquinho na colher, eu vou bolear ele assim nas minhas mãos. A minha mão já tá bem higienizada e eu passo margarina.
Eu unto ela com margarina pra poder facilitar pro brigadeiro não grudar. Aí eu faço uma bolinha assim, só enrolar ela assim com as palmas da mão e ela já está pronta. Vou colocar aqui no meu balcão, em cima do plástico filme, porque aqui já não cabe mais. Então tem que fazer 30 unidades aqui. Depois que eu finalizar, eu vou colocar tudo no granulado e já colocar nas forminhas. Gente, ó, já finalizei aqui todos os brigadeirinhos. Eu vou passar agora nos granulados e já vou colocar nas forminhas. Ó, eu já abri aqui as forminhas. Agora eu vou passar todos eles no granulado. Eu só vou passando assim, gente, pra cobrir todo o nosso brigadeiro, pra não ficar nenhum pedaço do brigadeiro pra fora, né? Pra ele não ficar exposto. Depois que passar bem, ó, ele vai ficar assim. Ainda tem um pedacinho sem passar. Olha que graça. Estão conseguindo ver? Ele fica assim. Vou terminar de passar todos eles aqui e aí já mostro pra vocês como ficaram. Gente, ó, tem gente que prefere colocar o brigadeiro direto na forminha. Eu prefiro utilizar esses tapetinhos aqui de plástico porque eu acho mais bonito e mais higiênico também. Vou colocar eles aqui, eles ficam mais bonitinhos, mais delicados. Aí eu coloco assim, ó, no centro do tapetinho e coloco na forminha. Aí ele fica assim. Que lindo que fica. Pronto, pessoal, os brigadeiros já estão todos prontos. Olha que graça que ficaram, gente, que lindo ficaram esses brigadeiros. Bom, aqui a gente já terminou, eu vou colocar eles numa caixa agora pra ficar bem protegidos. Eu vou entregar esses docinhos amanhã, hoje é terça-feira. Gente, olha, acabei de picotar esses morangos aqui, eles já estão bem limpinhos já. Eu vou colocar um pouquinho em todos os potes e depois eu vou vir com o chantilly, então vamos lá. Olha, pessoal, os morangos já estão todos aqui nos potinhos. Eu vou colocar chantilly. Eu bati um pouquinho de chantilly, que é chantininho, né? Fiz um pouquinho de chantininho pra poder colocar por cima. Prontinho, pessoal, nossos bolos de pote já estão todos prontos. Eu coloquei um pouquinho de granulado por cima, porque como é festa infantil, super combina. Então, nós temos aqui uma camada de bolo, aí eu tenho um recheio de brigadeiro cremoso que nós fizemos, mais uma camada de bolo, pedaços de morango e por cima o chantininho que eu bati. Aí eu coloquei um pouquinho de granulado para poder fazer um charme, para ficar mais bonito. E nós terminamos nossa produção de hoje. Antes que alguém me pergunte, eu vou mostrar pra vocês qual que é esses granulados que eu compro, que é super baratinho e é super gostoso. Ó, eu utilizo esse daqui, ó, da Mavalério, granulado crocante. Ele é muito crocante e ele é gostoso, tá, gente? Aqui tem 2 quilos, 1000 cores e é muito bom. Eu gosto bastante de usar os produtos deles. Fica muito gostoso. Aí os nossos brigadeiros estão aqui, eu já vou colocar eles na caixa. Esse granulado aqui, se eu me recordo bem, eu paguei R$20, 20, 21 reais por aí. Eu comprei ele na Chocolândia, ele é muito bom. Gente, então nós finalizamos aqui a nossa produção. Foram 20 bolos de pote e aqueles 30 brigadeiros. Eu já finalizei aqui, já vou colocar nessa sacolinha aqui, porque amanhã eu tenho que sair cedo para entregar para cliente.
Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada para quem me assistiu até o final. Gente, eu vou me despedir então. Quero agradecer vocês por terem assistido o vídeo. Muito obrigada. Eu vou guardar esses bolos de pote agora com essa moça aqui no colo, porque ela não deixa mais eu finalizar, né? Me virar com uma mão só. Mas tá bom. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus. E eu espero você aqui no próximo vídeo do meu canal. Um beijo. Tchau. Dá tchau. Fala tchau, beijo. Tchau.